O que caracteriza a religião do homem. Evangelho de Marcos capítulo 2. Comentário de Mário Persona. A religião do homem, ela sempre coloca fardos. O que Saul fez era o que os fariseus faziam. O Senhor fala que eles colocavam fardos sobre os homens que nem eles próprios eram capazes de mover com um dedo. Eles não estavam nem um pouco dispostos a fazer aquilo. Eles impunham essas condições, essas coisas todas. Nós vemos que Saul não tinha misericórdia pelo seu povo. E se não é pela intercessão ali dos outros soldados, ele iria matar o próprio filho. Ia matar o próprio filho. Que fez uma coisa que não estava errada, né? Não tinha fundamento algum a ordem que Saul deu, e muito menos o filho sabia, né, o que tinha acontecido, porque ele não estava quando Saul deu aquela ordem. Depois que ele come do mel é que os outros soldados avisam ele daquela conjuração de Saul. E a continuação do nosso capítulo agora, aqui de Marcos 3, é mais ou menos isso também que vai acontecer, porque nós vamos ver mais uma vez os fariseus sem qualquer misericórdia, sem qualquer graça, acusando os discípulos do Senhor. No versículo 23, aconteceu que passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Lá em Deuteronômio 23, dizia que isso não era roubo. Quando uma pessoa viajava, naquele tempo não tinha posto de gasolina, lanchonete na beira da estrada, nada disso. Então, quando uma pessoa viajava, ele tinha licença para colher a comida que ele precisasse durante a viagem. Então, se ele estava com fome, ele podia colher com as mãos, não usar foice, colher com as mãos grão na beira do caminho para comer esse grão. Se ele passasse por um vinhedo, ele podia colher uvas e comer as uvas, ele não podia colocar em cestas ou em vasos. Ele não podia carregar essa uva. Mas ele podia comer as uvas no caminho ali, andando, ele podia colher, não era roubo. E então eles estavam fazendo isso aqui, eles estavam com fome, e o Senhor agindo em graça com eles, ao contrário de Saul, não coloca qualquer impedimento para que eles façam isso. Eles estavam, na realidade, não trabalhando também, porque os fariseus vão acusá-los. Os fariseus lhes disseram, vês, porque fazem no sábado o que não é lícito. Mas, espera um pouquinho, o que eles estavam fazendo no sábado? Eles estavam comendo. Não havia proibição para se comer no sábado. Havia proibição para se trabalhar no sábado. Eles não estavam ceifando um campo com foice, eles não estavam colhendo as uvas para vindimando, né, as uvas, eles estavam simplesmente almoçando. Eles estavam pegando no chão, na beira do caminho, os grãos que estavam ali, esfregando nas mãos para tirar a palha e comendo. Eles estavam almoçando. E não havia proibição. Eles que levavam a coisa a esses extremos, como o senhor vai falar depois, que eles dizimavam a hortelã e o cominho, mas negligenciavam a misericórdia, negligenciavam as coisas que eram mais importantes. E aqui, então, eles não estavam transgredindo a lei, não era trabalho isso. Eles estavam comendo, não era trabalho. Mas o que havia ali? Falta de misericórdia, porque era assim que agia. Assim já age a religião do homem. É falta de misericórdia. Mas ele disse-lhes, no versículo 25, nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? É interessante que a hora que ele fala isso para os fariseus, ele está, na verdade, revelando a sua condição, a sua pessoa. Porque Davi era um tipo de Cristo. Ele era um tipo do Messias. Era aquele que tinha licença na hora da fome dos seus que estavam com ele, de entrar e comer o pão.
e não serem nem repreendidos por aquilo, quando eles fazem isso lá diante do sacerdote. Por quê? Porque Davi, ele era uma figura de Cristo, e aqui está agora o verdadeiro Davi. O verdadeiro Davi pegando aquele pão e dando aos seus discípulos. E o que eram aqueles pães, os 12 pães que havia na mesa da proposição no templo? O que eram aqueles pães? Ou no tabernáculo também? O que eram aqueles pães, né, no templo de Davi? Eram um sinal, era uma lei cerimonial, na verdade, não era uma lei moral, era uma lei cerimonial, que representava que Deus iria cuidar do seu povo, das 12 tribos, o tempo todo. Ele ia alimentá-los. Os pães representavam o cuidado de Deus para com o seu povo. Por isso que eram pães, não eram outros objetos. E quando chegava no sábado, eles trocavam os pães todos os sábados, e aí os sacerdotes podiam comer daqueles pães. Então os pães eram a misericórdia de Deus, eram a figura da misericórdia de Deus, da provisão de Deus para com o seu povo. O Senhor Jesus está simplesmente fazendo com que aqueles pães, aquela misericórdia, aquela provisão, se tornassem realidade aqui. E dando de comer para os seus discípulos, dando esse exemplo, né, que ele estava alimentando os seus discípulos no dia de sábado. Mas eles não aceitavam, porque a religião faz isso, a religião coloca fardos. A religião não tem misericórdia. Por isso que Davi, quando Deus precisou julgá-lo por um pecado e colocou opções, ele falou: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Tinha mais de uma opção, uma delas era cair nas mãos dos homens. E ele prefere cair nas mãos de Deus, porque Deus tem misericórdia, o homem não tem misericórdia. E aí ele vai terminar aqui dizendo que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, eles estavam invertendo os valores na religião judaica. Tudo aquilo que Deus dava era para o homem, era pensando no homem. O descanso do sábado era pensando no homem, para que o homem descansasse no sábado. Mas eles invertiam a coisa. Transformavam aquilo de uma maneira que não tinha nenhum traço de misericórdia. E ele termina algo aqui que é importante, quando ele fala no versículo 28, assim o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Ele não fala, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Não. Ele fala que o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Por quê? Porque ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor da plantação dos grãos ali, ele é Senhor das pessoas, ele é Senhor dos pães da proposição que havia no tabernáculo e depois no templo. Ele é Senhor de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra. E do sábado. Ele é aquele que tem autoridade sobre o sábado. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.